O milionário Túlio Navarrete Gouveia tinha perdido tudo: o dinheiro, o sono, a esperança. E naquela manhã, quando ele finalmente aceitou que não tinha mais saída, uma criança que não tinha nada além de um giz e um coração puro, entrou na sala mais inacessível daquele prédio e, sem saber, deu ao milionário falido exatamente o que ele mais precisava. E ninguém, nem mesmo ele, estava preparado para isso. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Túlio Navarrete Gouveia estava a menos de 15 minutos de assinar o documento que destruiria tudo o que sua família construiu em 3 gerações. A caneta estava ali, na mesa de mogno do 40º andar da Torre Navarrete, esperando apenas que ele tivesse coragem de acabar com o império. Senhor Navarrete, precisamos da sua assinatura agora, disse o Dr. Alberto Mandetta, advogado-chefe da empresa, ajeitando os óculos com impaciência. A imprensa está no saguão. Não podemos adiar mais. Túlio olhou para o teto, tentando conter o desespero que subia pela garganta. 38 anos de vida e tudo desmoronando em questão de meses. Os hotéis vazios, as dívidas acumuladas, os funcionários sem salário. Ele havia falhado com todos. Quantas pessoas vão perder o emprego? Perguntou, a voz saindo mais fraca do que gostaria. Mandetta suspirou, folheando os papéis. 3.200 funcionários diretos. Se contarmos os terceirizados, mais de 5.000 famílias serão afetadas. 5.000 famílias. O número pesava como concreto sobre os ombros de Túlio. Ele pensou no avô, que começara com um pequeno hotel na Liberdade e transformara aquilo em uma rede de luxo. Pensou no pai, que expandira para o Itaim Bibi e a Vila Olímpia. E agora ele, o herdeiro que prometera continuar o legado, estava prestes a jogar tudo no lixo. Túlio, você está bem? Perguntou Vitor Nogueira, o contador, notando a palidez do patrão. Estou, mentiu Túlio, passando a mão pelo rosto cansado. Ele não dormia direito há semanas. Não comia direito. Não vivia direito. Do outro lado da mesa, Caetano Bragança Teles, seu sócio há 10 anos, permanecia em silêncio. Caetano, você tem certeza de que não há outra saída? Insistiu Túlio, uma última fagulha de esperança brilhando em seu peito. Caetano abriu as mãos em um gesto de rendição. Túlio, eu revisei os números dezenas de vezes. Estamos enterrados em dívidas. O Grupo Hélios Imperial está disposto a assumir tudo, mas só se assinarmos hoje. Amanhã, a proposta cai. A proposta: vender a Navarrete Hotels por um valor ridículo para um conglomerado internacional que transformaria seus hotéis em apenas mais uma marca sem alma. Túlio pegou a caneta. Suas mãos tremiam. Senhor Navarrete, eu preciso ir ao banheiro rapidamente, disse Joyce Amaral, a secretária executiva, levantando-se da cadeira no canto da sala. Ela saiu apressada e Túlio percebeu que ela estava chorando. Joyce trabalhava ali há 8 anos. Tinha 2 filhos pequenos. Como ele iria olhar para ela depois de assinar aquilo? Vamos logo com isso, pressionou Mandetta, batendo o dedo na mesa. Túlio aproximou a caneta do papel. A ponta tocou a linha pontilhada. Ele respirou fundo, fechou os olhos por um segundo e começou a traçar a primeira letra de seu nome. Foi nesse momento que a porta da sala de reunião se abriu. Todos viraram a cabeça ao mesmo tempo. Mas não era Joyce voltando. Era uma criança. Uma menina pequena, de cabelos castanhos em cachinhos e olhos curiosos, entrou caminhando devagar, segurando um papel amassado nas mãos. Ela não devia ter mais de 3 anos, vestia uma roupinha simples e olhava para todos com aquela inocência que só as crianças têm. O que é isso? Murmurou Caetano, virando-se bruscamente na cadeira. A menina não respondeu. Ela continuou andando, os passos pequenos ecoando no silêncio tenso da sala. Túlio largou a caneta, observando a cena sem entender nada. Quem deixou uma criança entrar aqui? Perguntou Mandetta irritado. Mas a menina não parou.
Ela foi direto até Túlio, parou na frente dele e esticou o braço, oferecendo o papel amassado. Túlio olhou para baixo, confuso. Para mim? Perguntou, a voz suave. A menina balançou a cabeça, confirmando. Túlio pegou o papel com cuidado, sentindo a textura áspera sob os dedos. Ele começou a abrir, desamassando as dobras. Isso é ridículo, resmungou Caetano levantando-se. Vou chamar a segurança. Espera, disse Túlio, erguendo a mão. Ele terminou de abrir o papel e olhou para o que parecia ser um desenho infantil. Havia um sol amarelo no canto, um coração torto no meio, uma flor roxa do lado, gizes de cera, traços trêmulos, pura inocência. Mas então, por baixo dos desenhos, Túlio viu algo que fez seu coração parar. Números. Colunas de números impressos, parcialmente cobertos pelos rabiscos, mas ainda visíveis. Ele inclinou o papel para a luz, aproximou os olhos e leu a primeira linha. E o que ele viu fez todo o ar sair de seus pulmões. Meu Deus! Sussurrou. O que foi? Perguntou Vitor, levantando-se também. Túlio não conseguiu responder. Seus olhos corriam pelas linhas, comparando mentalmente com os números que havia acabado de quase assinar. Algo estava errado. Muito errado. Enquanto Túlio enfrentava o colapso de seu império no 40º andar, a 60 metros abaixo, no subsolo da Torre Navarrete, Valéria Moura Vasconcelos torcia o pano de chão pela 10ª vez naquela manhã. Suas mãos estavam ásperas, vermelhas, doloridas, mas ela não parava, não podia parar. Cada movimento era uma luta para manter o pouco que tinha, para garantir que Clara tivesse pelo menos o básico. Mãe, acabei de desenhar, gritou a voz fininha de Clara vinda do depósito de limpeza no fim do corredor. Valéria sorriu, mesmo com o cansaço pesando em cada músculo. Que lindo, meu amor! Deixa eu terminar aqui e já vou ver. Ela mergulhou o pano no balde de água suja e continuou esfregando o piso frio. A Torre Navarrete era imensa e ela era responsável por 3 andares inteiros. Chegava às 5 da manhã e saía às 7 da noite, ganhando pouco mais de um salário mínimo, que ultimamente vinha atrasado. Valéria, você viu o comunicado? Perguntou Jonas Ribeiro, chefe da manutenção, aparecendo no corredor com uma expressão pesada. Ela parou de esfregar e olhou para ele. Que comunicado? Jonas hesitou, coçando a nuca. Estão falando que a empresa vai fechar, que todo mundo vai ser mandado embora. Valéria sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela largou o pano, limpou as mãos no avental e respirou fundo, tentando não entrar em pânico. Tem certeza? É o que estão dizendo lá em cima. Reunião no último andar. Advogados, papelada, essas coisas. Valéria encostou na parede, sentindo as pernas fraquejarem. Se ela perdesse esse emprego, como pagaria o aluguel? Como compraria comida? Clara precisava de remédios, de fraldas, de leite. Jonas, eu não posso perder esse emprego, disse, a voz quebrando. Eu não tenho para onde ir. Ele colocou a mão no ombro dela, solidário. Eu sei, Valéria, estamos todos na mesma, mas torça para que seja só boato. Ele se afastou e Valéria ficou ali, sozinha no corredor gelado, tentando conter as lágrimas. Ela não podia chorar. Não na frente de Clara, a menina já tinha passado por tanta coisa. Valéria pensou no pai de Clara, que sumiu quando descobriu a gravidez. Pensou na mãe, que tinha falecido 2 anos atrás. Pensou na irmã, que morava longe e mal conseguia se sustentar. Ela estava sozinha, completamente sozinha. Mãe! Chamou Clara novamente, dessa vez mais perto. Valéria se virou e viu a filha correndo pelo corredor, os pezinhos descalços batendo no chão. Clara, eu falei para você ficar no depósito, repreendeu, mas sem força na voz. Mas eu achei um papel bonito, disse a menina segurando um papel amassado. Olha, tinha na lixeira ali. Valéria olhou para o papel, depois para a lixeira executiva no fim do corredor. Aquela área era restrita, mas às vezes Clara se aventurava quando ficava entediada.
Clara, você não pode pegar lixo, meu bem. Mas estava limpo, insistiu a menina, abrindo o papel no chão. Vou desenhar nele. Valéria suspirou, pegando o balde novamente. Não tinha energia para discutir. Se Clara queria desenhar em um papel de lixo, que desenhasse. Pelo menos a mantinha ocupada. Tá bom, mas fica aqui pertinho de mim, combinado? Combinado. Clara se sentou no chão, pegou os gizes de cera velhos que Valéria havia achado em uma doação da igreja e começou a rabiscar. Valéria voltou ao trabalho, esfregando o corredor com força, tentando não pensar na possibilidade de perder tudo. Ela olhava para Clara de tempos em tempos, vendo a menina concentrada em seus desenhos, a língua para fora, os olhinhos brilhando. Mãe, olha uma borboleta, disse Clara de repente levantando-se. Que borboleta? Clara, espera! Mas a menina já tinha saído correndo, papel na mão, seguindo a borboleta que havia entrado pela porta entreaberta da ala executiva. Clara, volta aqui! Valéria largou o pano e correu atrás da filha, o coração disparado. Ela não podia deixar Clara subir. Se alguém visse a menina ali, Valéria seria demitida na hora. E agora, com a empresa prestes a falir, qualquer erro seria fatal. Clara, por favor, implorou, subindo as escadas de serviço atrás da filha. Mas Clara era rápida e Valéria estava cansada demais para alcançá-la. Ela viu a menina empurrar a porta do 40º andar e entrar. Não, 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 sussurrou Valéria, sentindo o pânico tomar conta. Ela empurrou a porta também e entrou no corredor luxuoso, com carpete macio e paredes de vidro. Nunca havia subido até ali. Aquele era o mundo dos executivos, dos ricos, das pessoas importantes. E Clara estava caminhando direto para a sala de reunião principal. Clara! Chamou Valéria, mas a voz saiu baixa, sufocada pelo medo. Ela viu a filha empurrar a porta da sala e entrar. Valéria correu, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Ela chegou à porta e viu Clara entregando o papel para um homem de terno escuro, sentado à cabeceira de uma mesa enorme. Desculpa, senhor, eu sinto muito, começou Valéria, entrando na sala ofegante. Ela é só uma criança, ela não queria atrapalhar, eu juro que... Mas o homem não estava olhando para ela, ele estava olhando para o papel, e a expressão em seu rosto era de puro choque. Caetano Bragança Teles observava a cena com irritação crescente. Aquela criança suja, vinda sabe-se lá de onde, tinha acabado de interromper o momento mais importante de sua vida. Vou chamar a segurança, disse, pegando o telefone da mesa. Mas Túlio ergueu a mão, silenciando-o. Espera. Caetano largou o telefone com força, incomodado. Ele olhou para o papel que Túlio segurava, tentando ver o que havia chamado tanta atenção. Mas de onde estava, só conseguia ver rabiscos infantis. Túlio, isso é ridículo, insistiu, forçando um sorriso educado. Vamos continuar, temos prazos. De onde você tirou isso? Perguntou Túlio para a criança, ignorando Caetano completamente. A menina apontou para a mãe, que estava parada na porta, pálida de medo. Minha mãe trabalha aqui. Túlio finalmente olhou para a mulher. Ela era jovem, magra, com roupas simples e mãos visivelmente machucadas pelo trabalho pesado. Ele reconheceu o uniforme de faxineira. Como você se chama? Perguntou Túlio, a voz surpreendentemente gentil. Valéria, senhor. Valéria Moura Vasconcelos. Eu sinto muito, ela não queria... Não precisa se desculpar. Interrompeu Túlio, levantando-se da cadeira. Sua filha encontrou isso onde? Valéria engoliu em seco, olhando para Clara. Ela disse que achou na lixeira do corredor executivo. Eu trabalho nos andares de baixo, mas às vezes ela fica comigo porque não consegui vaga na creche e... Na lixeira, repetiu Túlio, virando-se lentamente para Caetano. Caetano sentiu o estômago se apertar. Não podia ser. Ele tinha certeza de que havia jogado aquela planilha em uma lixeira discreta, longe de qualquer área de circulação. Como uma criança tinha achado aquilo? Túlio, o que está acontecendo? Perguntou o doutor Mandetta confuso. Túlio não respondeu. Ele voltou para a mesa,
pegou o documento que estava prestes a assinar e colocou lado a lado com o papel amassado. Seus olhos se moveram rapidamente entre os dois, comparando números, datas, valores, e então ele viu. O documento oficial mostrava uma dívida de 43 milhões de reais com fornecedores internacionais, sem possibilidade de renegociação. Mas o papel que a criança havia trazido, parcialmente coberto por giz de cera, mostrava apenas 18 milhões, com contratos já renegociados e prazos estendidos. Isso não está certo, disse Túlio, a voz saindo fria e controlada. O que não está certo? Perguntou Vítor, o contador, levantando-se para ver melhor. Túlio apontou para as duas planilhas. Aqui diz que devemos 43 milhões. Mas essa planilha aqui, que alguém jogou no lixo, diz 18. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Caetano sentiu o suor começar a escorrer pelas costas. Ele precisava pensar rápido. Túlio, isso deve ser uma impressão antiga, disse, forçando tranquilidade na voz. Provavelmente de meses atrás, antes da situação piorar. A data aqui é de 3 dias atrás, retrucou Túlio, apontando para o cabeçalho do papel. 3 dias, Caetano. Vítor se aproximou, pegou a planilha das mãos de Túlio e começou a analisar com atenção. Seus olhos se arregalaram. Senhor Navarrete, esses números são completamente diferentes do que eu recebi para análise. Como assim, diferentes? Perguntou Mandetta, agora também de pé. Os contratos de fornecimento aqui foram renegociados. As taxas de juros foram reduzidas. Tem até uma linha de crédito aprovada que eu nunca vi antes. Túlio virou-se para Caetano. Você me passou esses números? Caetano sentiu todas as atenções se voltarem para ele. Ele precisava sair daquela. Precisava inventar algo rápido. Túlio, você está cansado, estressado. Essa planilha pode ser qualquer coisa. Um erro de impressão, um arquivo corrompido, ou pode ser a verdade. Interrompeu Túlio, a voz cortante. E o documento que eu estava prestes a assinar é mentira. Caetano forçou uma risada, tentando aliviar a tensão. Você está sugerindo que eu menti para você? Somos sócios há 10 anos, Túlio. Eu construí essa empresa com você. Então me explica isso, disse Túlio, jogando as duas planilhas na frente de Caetano. Me explica por que os números são completamente diferentes. Me explica por que essa planilha estava no lixo. Caetano olhou para os papéis, depois para Túlio, depois para os outros presentes na sala. Todos esperavam uma resposta. Eu não sei explicar, disse finalmente cruzando os braços, mas acusar alguém sem provas é irresponsável. Provas, repetiu Túlio, pegando o telefone da mesa. Então vamos buscar provas. Ele discou um número interno e esperou. Alguém atendeu do outro lado. Joyce, preciso que você acesse o servidor e me envie todas as versões das planilhas financeiras dos últimos 3 meses. Todas, inclusive as que foram deletadas. Agora. Caetano sentiu o pânico subindo. Se Joyce acessasse o servidor, encontraria as versões alteradas. Encontraria os e-mails que ele havia trocado com o Grupo Hélios Imperial. Encontraria tudo. Túlio, isso é loucura, tentou argumentar, mas a voz saiu tensa demais. Túlio desligou o telefone e olhou diretamente para ele. Se você não tem nada a esconder, não tem motivo para se preocupar. Caetano abriu a boca para responder, mas nada saiu. Ele olhou para a criança, ainda parada ao lado da mãe, segurando um giz amarelo na mão. Aquela criança tinha acabado de destruir tudo. Clara não entendia por que todos estavam tão sérios. Ela só queria mostrar seu desenho. Mas agora o moço de terno parecia bravo, e sua mãe estava com aquela cara de medo que ela já conhecia bem. Mãe, fiz algo errado? Perguntou baixinho, puxando a saia surrada de Valéria. Não, meu amor, fica quietinha, respondeu Valéria, a voz tremendo. Ela não conseguia parar de olhar para os homens ao redor da mesa. Todos pareciam importantes, com ternos caros e relógios brilhantes. E ela ali, com seu uniforme manchado e mãos sujas de tanto esfregar chão.
Valéria, é isso mesmo? Perguntou Túlio, virando-se para ela. Sua filha encontrou esse papel na lixeira? Sim, senhor. Ela gosta de desenhar e às vezes pega papéis velhos. Eu não sabia que era importante, eu juro. Não se preocupe, disse Túlio, com uma gentileza que surpreendeu Valéria. Você não fez nada errado, pelo contrário. Valéria não entendeu o que ele quis dizer, mas concordou, segurando Clara com mais força. A porta se abriu e Joyce entrou, carregando um notebook. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Ela colocou o computador na mesa, abriu um arquivo e virou a tela para Túlio. Senhor Navarrete, aqui estão todas as versões das planilhas dos últimos 3 meses, as ativas e as deletadas. Túlio começou a rolar pela tela, clicando, abrindo, comparando. Valéria observava de longe, sem entender nada daqueles números e gráficos. Mas ela percebeu quando a expressão de Túlio mudou. De confusa para incrédula, de incrédula para furiosa. Meu Deus! Murmurou ele, afastando-se do computador, como se tivesse visto algo terrível. O que foi? Perguntou Vítor, aproximando-se. Túlio apontou para a tela. Tem 2 versões de cada planilha, uma verdadeira e uma falsa. E as falsas foram enviadas apenas para mim e para o Dr. Mandetta. As verdadeiras ficaram arquivadas, mas nunca foram apresentadas nas reuniões. Isso é impossível, disse Mandetta, inclinando-se para ver melhor. Quem teria acesso para fazer isso? Túlio virou-se lentamente para Caetano, e todos os outros fizeram o mesmo. Apenas eu e Caetano temos acesso total ao servidor financeiro, disse Túlio, a voz baixa e perigosa. Apenas nós 2. Caetano levantou as mãos, tentando parecer calmo. Túlio, você está insinuando que eu sabotei minha própria empresa? Por quê? Para quê? Não sei, respondeu Túlio, dando um passo em direção a ele. Mas vou descobrir. Ele voltou ao computador e começou a abrir e-mails. Valéria viu quando ele parou em um, os olhos fixos na tela. Ele clicou, leu e ficou completamente imóvel. Você estava negociando com o Grupo Hélios pelas minhas costas, disse Túlio, a voz saindo gelada. Caetano abriu a boca, mas nada saiu. Tem e-mails aqui de 6 meses atrás. Você ofereceu a eles nossa empresa por 25 milhões, 1/3 do valor real. Túlio, eu posso explicar. Explica então, interrompeu Túlio, cruzando os braços. Explica por que você está tentando me fazer assinar a falência de uma empresa que ainda está saudável. Explica por que você manipulou números. Explica por que você estava vendendo tudo pelas minhas costas. Caetano ficou em silêncio. Seu rosto estava vermelho e ele suava visivelmente agora. Ele olhou para os lados procurando apoio, mas todos o encaravam com desprezo. Você não entende, disse finalmente, a voz saindo baixa. Essa empresa estava afundando de qualquer jeito. Eu só acelerei o inevitável. Afundando? Repetiu Túlio sem acreditar. Os números reais mostram que estamos bem. Temos fluxo de caixa positivo, contratos renegociados, linhas de crédito aprovadas. Não estamos afundando, nunca estivemos. Você é ingênuo, respondeu Caetano, a compostura finalmente quebrando. Acha que consegue competir com gigantes como o Hélios? Eles vão nos esmagar de qualquer forma. Eu só garanti que saíssemos com alguma coisa. Saíssemos? Túlio deu uma risada amarga. Ou que você saísse com alguma coisa. Caetano não respondeu. Ele apenas olhou para longe, os maxilares apertados. Túlio pegou o telefone novamente e discou. Segurança? Preciso que subam imediatamente na sala de reunião principal. Tragam a polícia também. Valéria sentiu Clara se encolher ao seu lado. A menina não gostava de gente brava. Ela abaixou e pegou a filha no colo, tentando protegê-la de toda aquela tensão. Você não pode fazer isso, disse Caetano, levantando-se rapidamente. Eu sou sócio dessa empresa. Você não tem autoridade para... Tenho 51% das ações, interrompeu Túlio. E você acabou de admitir sabotagem e fraude. Então sim, eu posso.
A porta se abriu e 2 seguranças entraram, seguidos por um policial. Caetano olhou para eles, depois para Túlio, e algo nele cedeu. Você vai se arrepender disso, disse a voz cheia de veneno. O único que vai se arrepender aqui é você, respondeu Túlio. Os seguranças se aproximaram de Caetano e ele não resistiu. Deixou que o levassem, mas não sem antes lançar um último olhar de ódio para Clara. Valéria sentiu um arrepio. Ela apertou a filha contra o peito, desejando poder desaparecer dali. Quando Caetano finalmente saiu, a sala ficou em silêncio. Ninguém sabia o que dizer. Túlio voltou para a cadeira e se sentou, passando as mãos pelo rosto. Senhor Navarrete, começou Valéria, a voz baixa. Eu posso ir embora agora? Túlio olhou para ela, como se tivesse esquecido que ela ainda estava ali. Não, disse ele, e Valéria sentiu o coração afundar. Não vai embora ainda. Ela esperou, segurando Clara, preparada para o pior. Mas o que Túlio disse em seguida foi algo que ela jamais esperaria ouvir. Senta, por favor, disse Túlio, apontando para uma das cadeiras ao redor da mesa. Valéria olhou para a cadeira estofada de couro como se fosse algo proibido. Ela nunca havia sentado em uma cadeira daquelas. Nunca havia sequer pisado naquela sala antes daquele dia. Eu não posso, senhor. Eu preciso voltar ao trabalho. Senta, repetiu Túlio, dessa vez com mais firmeza, mas ainda gentil. Por favor. Valéria hesitou. Depois caminhou devagar até a cadeira e se sentou na beirada, como se estivesse pronta para sair correndo a qualquer momento. Clara ficou no colo dela, agarrada ao pescoço da mãe. Túlio puxou uma cadeira e sentou-se na frente dela, ficando na altura dos olhos de Valéria. Ele respirou fundo antes de falar. Você tem ideia do que sua filha acabou de fazer? Valéria balançou a cabeça, os olhos começando a arder de lágrimas. Eu sinto muito se ela atrapalhou. Ela é só uma criança, não sabe de nada. Ela salvou essa empresa, interrompeu Túlio. Valéria parou de falar, confusa. O quê? Sua filha salvou essa empresa, repetiu Túlio, apontando para o papel amassado ainda sobre a mesa. Se ela não tivesse pegado aquele papel, eu teria assinado a falência agora mesmo. 5.000 pessoas teriam perdido o emprego, incluindo você. Valéria olhou para Clara, que brincava com o botão da camisa da mãe, alheia a tudo. Eu não entendo. Meu sócio estava me roubando, explicou Túlio, a voz carregada de emoção. Ele estava manipulando os números para me fazer acreditar que estávamos falidos. E eu acreditei. Eu ia assinar aquele documento e entregar tudo de graça para um grupo rival. Mas sua filha achou a planilha verdadeira, a que ele tinha jogado no lixo. E graças a isso, eu descobri a verdade. Valéria sentiu as lágrimas finalmente caírem. Ela não sabia se chorava de alívio, de medo ou de choque. Talvez fosse tudo junto. Então não vamos ser demitidos. Não, respondeu Túlio, sorrindo pela primeira vez, desde que tudo havia começado. Ninguém vai ser demitido. Pelo contrário, vamos crescer. Valéria cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Clara se assustou e começou a fazer carinho no cabelo da mãe. Não chora, mamãe. Tá tudo bem. Túlio se levantou e pegou um copo de água, oferecendo para Valéria. Ela aceitou com as mãos trêmulas e bebeu em goles curtos, tentando se acalmar. Valéria, há quanto tempo você trabalha aqui? Perguntou Túlio, voltando a sentar. 5 anos, senhor. 5 anos, repetiu ele pensativo. E eu nunca soube seu nome até hoje. Valéria baixou os olhos envergonhada. Eu sou só uma faxineira. Não espero que os patrões saibam quem eu sou. Isso vai mudar, disse Túlio, a voz firme. A partir de hoje, tudo vai mudar. Ele se virou para Joyce, que ainda estava ali, observando tudo com os olhos marejados. Joyce, anota o nome completo dela. Valéria Moura Vasconcelos. E o nome da filha também. Clara, disse Valéria baixinho. Clara Moura. Joyce anotou rapidamente no notebook. Valéria, você tem alguma instrução? Estudou até que série? Perguntou Túlio.
Terminei o ensino médio, senhor. Queria fazer faculdade, mas... Ela olhou para Clara. As coisas não deram certo. E se eu te oferecesse uma bolsa de estudos integral? Perguntou Túlio, inclinando-se para a frente. Qualquer curso que você quiser. Administração, contabilidade, o que for. Valéria arregalou os olhos. Senhor, eu não posso aceitar isso. Eu não mereço... Você merece, interrompeu Túlio. Sua filha salvou minha empresa. Isso vale mais do que qualquer coisa que eu possa te oferecer, mas eu vou tentar. Ele fez uma pausa, pensando. Além da bolsa, vou te transferir para o setor administrativo. Salário 3 vezes maior, horário comercial, para você poder cuidar da Clara. E vou providenciar uma vaga para ela na melhor creche da região. Tudo pago pela empresa. Valéria não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela olhou para Clara, depois para Túlio, depois para Joyce, como se esperasse que alguém dissesse que aquilo era mentira. Senhor Navarrete, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, respondeu Túlio sorrindo. Só aceita. Valéria concordou, chorando novamente. Mas dessa vez era de felicidade. Túlio se levantou e pegou o papel amassado com os desenhos de Clara. Ele olhou para o sol amarelo, o coração torto, a flor roxa. Depois olhou para a menina, que agora sorria para ele. Posso ficar com esse desenho? Perguntou para Clara. A menina concordou, animada. Pode. Eu faço outro depois. Túlio guardou o papel com cuidado, como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. Esse desenho vai ficar emoldurado no meu escritório, para eu nunca esquecer do que quase aconteceu e para nunca esquecer de quem me salvou. Valéria limpou as lágrimas e sorriu. Pela primeira vez em anos, ela sentiu esperança. A notícia da sabotagem de Caetano Bragança Teles se espalhou pela Torre Navarrete como fogo em palha seca. Em menos de 2 horas, todos os funcionários já sabiam que a empresa não iria fechar, que o sócio havia sido afastado e que uma criança de 3 anos havia salvado milhares de empregos. No subsolo, Jonas Ribeiro foi o primeiro a contar para a equipe de manutenção. Gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu, disse ele, reunindo todos ao redor de uma bancada suja de graxa. A filha da Valéria achou uma planilha falsa. E o Túlio descobriu que o Caetano estava tentando roubar a empresa. A Clara? Perguntou um dos rapazes. A menininha da Valéria? A mesmíssima, confirmou Jonas, sorrindo. Ela pegou um papel do lixo, desenhou em cima e entregou para o Túlio bem na hora que ele ia assinar a falência. Todos ficaram em silêncio, processando a informação. Depois, um deles começou a rir. Outro bateu palmas. Em segundos, todos estavam comemorando. No 20º andar, seu Renato Alencar, o porteiro antigo, chorou ao saber da notícia. Ele conhecia Valéria desde que ela começara a trabalhar ali e tinha visto Clara crescer. Muitas vezes, ele guardava doces velhos da cafeteria para dar para a menina. Essa menina é um anjo, disse para a recepcionista, limpando os olhos com um lenço. Sempre soube que ela era especial. Enquanto isso, no 40º andar, Túlio estava em seu escritório, olhando pela janela de vidro que dava para a cidade de São Paulo. Ele segurava o desenho de Clara nas mãos, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. A porta se abriu e Vitor entrou, carregando uma pasta cheia de documentos. Túlio, revisei tudo. A empresa está saudável. Muito saudável, na verdade. Caetano escondeu contratos renegociados, linhas de crédito aprovadas e até investidores interessados. Se você tivesse assinado aquela falência, teria jogado fora uma empresa avaliada em mais de 200 milhões. Túlio fechou os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. 200 milhões. Sim, ele ia vender por 25 para o Grupo Hélios e embolsar uma comissão milionária. Foi um golpe planejado há meses. Túlio se virou, encarando Vitor. E você não percebeu nada? Vitor abaixou a cabeça envergonhado. Eu desconfiei algumas vezes. Os números não fechavam direito. Mas Caetano sempre tinha uma explicação. E eu
Eu acreditei. Eu também acreditei, disse Túlio suspirando. Ele era meu sócio há 10 anos. Eu confiava nele. Vitor colocou a pasta sobre a mesa e apontou para os documentos. Aqui está tudo o que precisamos para reconstruir a confiança dos investidores. E tem mais. O Grupo Hélios está sendo investigado por tentativa de aquisição fraudulenta. Eles sabiam do golpe e estavam participando. Bom, disse Túlio satisfeito. Quero que eles paguem por isso. Ele pegou o telefone e ligou para a assessoria de imprensa. Agende uma coletiva para amanhã de manhã. Quero todos os principais jornais aqui. E prepara um comunicado oficial. A Navarrete Hotels não vai fechar. Estamos mais fortes do que nunca. Enquanto ele desligava, a porta se abriu novamente. Dessa vez era Joyce com uma expressão preocupada. Senhor Navarrete, tem uma repórter lá embaixo pedindo para falar com você. Ela disse que já sabe de tudo e quer uma entrevista exclusiva. Túlio pensou por um momento. Quem é? Camila Roma, da Rede Nacional. Túlio conhecia o nome. Camila era conhecida por reportagens investigativas e por não ter medo de expor escândalos corporativos. Manda ela subir. 10 minutos depois, Camila Roma estava sentada na frente de Túlio, gravador ligado, bloco de notas na mão. Ela era jovem, determinada, e seus olhos brilhavam com a empolgação de alguém que havia encontrado uma grande história. Senhor Navarrete, é verdade que uma criança de 3 anos salvou sua empresa? Túlio sorriu. É verdade. Como isso aconteceu? Túlio contou tudo. Desde o momento em que estava prestes a assinar a falência, até a entrada de Clara na sala, o desenho amassado, a descoberta da sabotagem e o afastamento de Caetano. Camila anotava tudo freneticamente, parando apenas para fazer perguntas específicas. E a mãe da criança, quem é ela? Valéria Moura Vasconcelos, uma faxineira que trabalha aqui há 5 anos. Uma mulher honesta, trabalhadora, que cria a filha sozinha com um salário mínimo. E o que o senhor pretende fazer por ela? Já fiz, respondeu Túlio. Transferi ela para o administrativo, triplicou o salário, ofereci bolsa de estudos integral e vaga em creche particular para a filha. Camila parou de escrever e olhou para Túlio com admiração. Isso é raro de se ver hoje em dia. Deveria ser normal, disse Túlio. Valéria e Clara me lembraram de algo que eu havia esquecido, que por trás de cada número, de cada relatório, de cada decisão, existem pessoas reais, famílias reais, e é por elas que essa empresa existe. Camila sorriu e fechou o bloco. Posso publicar isso? Pode, e use o nome delas. Valéria e Clara Moura merecem ser reconhecidas. No dia seguinte, a matéria de Camila Roma estava na primeira página de todos os jornais do país. O título dizia: A Menina do Giz. Como uma criança de 3 anos salvou 5.000 empregos e desmascarou um golpe milionário. Valéria não sabia lidar com tanta atenção. De repente, ela que sempre foi invisível, estava sendo reconhecida por todos os cantos. Funcionários paravam para cumprimentá-la nos corredores. Pessoas pediam para tirar foto com Clara. Repórteres ligavam pedindo entrevistas. Mãe, por que todo mundo quer falar comigo? Perguntou Clara, confusa, enquanto andavam pelo saguão do hotel. Porque você fez algo muito especial, meu amor, respondeu Valéria, apertando a mão da filha. Eu só desenhei. Eu sei, mas às vezes as coisas mais simples são as mais importantes. Elas chegaram ao novo escritório de Valéria, no 15º andar. Era uma sala pequena, mas tinha janela, mesa própria e computador. Valéria ainda não acreditava que aquilo era dela. Gostou? Perguntou Joyce, que estava esperando ali para ajudá-la no primeiro dia. Está perfeito, respondeu Valéria, os olhos brilhando. Seu horário agora é das 9 às 5. Você vai trabalhar com controle de estoque e fornecedores. É tranquilo e você vai aprender rápido. Valéria concordou, ainda meio perdida. Ela mal sabia usar computador direito, mas ia aprender. Precisava aprender. Clara foi para a creche nova naquela mesma manhã.
Era um lugar colorido, com brinquedos novos, professoras atenciosas e comida de verdade no almoço. Quando Valéria foi buscá-la no fim do dia, Clara estava radiante. Mãe, eu fiz amigos! E a professora disse que eu desenho muito bem. Valéria sorriu, sentindo o coração se aquecer. Pela primeira vez, Clara teria uma infância de verdade. As semanas passaram e a vida de Valéria mudou completamente. Ela começou a frequentar aulas noturnas de administração na faculdade que Túlio havia pago. Conseguiu alugar um apartamento melhor, com 2 quartos e janela na sala. Comprou roupas novas não porque precisava impressionar ninguém, mas porque finalmente podia. E Túlio estava sempre por perto. No começo, Valéria achou que era só gratidão. Ele passava no escritório dela para perguntar se estava tudo bem. Descia para almoçar com ela e Clara. Perguntava sobre a faculdade, sobre a adaptação ao novo trabalho, sobre como Clara estava se saindo na creche. Mas então, um dia, ele apareceu com um convite diferente. Valéria tem uma inauguração de um hotel novo em Bariloche no próximo fim de semana. Eu queria saber se você e Clara gostariam de ir comigo. Valéria ficou sem palavras. Senhor Navarrete, eu não acho que... E me chama de Túlio, interrompeu ele sorrindo. E não é obrigação, é um convite. Achei que Clara ia gostar de ver a neve. Clara, que estava desenhando ao lado da mãe, pulou da cadeira. Neve? Eu vou ver neve de verdade? Túlio riu. Vai sim. E pode levar os gizes para desenhar lá. Valéria olhou para a filha, depois para Túlio. E pela primeira vez, permitiu-se pensar que talvez aquilo fosse mais do que gratidão. Tá bom, a gente vai. O fim de semana em Bariloche foi mágico. Clara correu pela neve, fez bonecos, desenhou no vidro embaçado do quarto. E Valéria, pela primeira vez em anos, relaxou. Ela conversou com Túlio sobre coisas que não tinham nada a ver com trabalho. Sobre sonhos, sobre infância, sobre a vida. Você é incrível, sabia? Disse Túlio, enquanto tomava um chocolate quente na varanda do hotel, observando Clara brincar lá embaixo. Valéria ficou vermelha. Eu não sou incrível. Sou só uma mãe tentando dar o melhor para a filha. Exatamente, respondeu Túlio. Você trabalhou dobrado, criou Clara sozinha, nunca desistiu. Isso é ser incrível. Valéria sorriu, sentindo algo se mover dentro do peito. Algo que ela não sentia há muito tempo. Quando voltaram para São Paulo, Túlio começou a aparecer ainda mais. Levava Clara para tomar sorvete. Ajudava Valéria com as lições da faculdade. Ia junto nas reuniões da escola da menina. E as pessoas começaram a perceber. Comentários começaram a surgir nos corredores. Olhares curiosos, fofocas discretas. Você acha que eles estão juntos? Perguntou uma funcionária para outra no elevador. Não sei, mas eles ficam muito tempo juntos. Valéria ouvia e fingia não ligar, mas por dentro ela também se perguntava. O que estava acontecendo entre ela e Túlio? Era amizade, gratidão ou era algo mais? A resposta veio em uma noite de quinta-feira, 3 meses depois de Clara ter salvo a empresa. Túlio apareceu no apartamento de Valéria com flores na mão e um sorriso nervoso no rosto. Posso entrar? Claro, disse Valéria confusa. Clara estava dormindo. A sala estava silenciosa. Túlio entregou as flores e respirou fundo. Valéria, eu preciso te falar uma coisa. O que foi? Ele hesitou, passando a mão pelo cabelo. Eu gosto de você. Muito. E não é gratidão. Não é pena. É real. Valéria sentiu o coração acelerar. Túlio, eu sei que sou seu chefe. Eu sei que isso complica tudo. Mas eu não consigo mais fingir que não sinto nada. Valéria olhou para ele, para aquele homem que havia mudado sua vida, que tratava sua filha como se fosse sua, que a fazia sentir vista, valorizada, amada. E então, sem pensar muito, ela se aproximou e o beijou. Quando se afastaram, ambos estavam sorrindo. Isso quer dizer que você também gosta de mim? Perguntou Túlio, esperançoso. Quer dizer que eu estou disposta a tentar, respondeu Valéria.
E foi assim que começou. Devagar, com cuidado, mas com muito sentimento. A convocação de uma coletiva de imprensa emergencial pela Navarrete Hotels mobilizou todos os principais veículos de comunicação do país. Repórteres, fotógrafos e câmeras lotaram o auditório principal da Torre Navarrete, todos curiosos para saber o que Túlio Navarrete tinha a dizer. Camila Roma estava na primeira fila, bloco de notas em punho, pronta para registrar tudo. Túlio subiu ao palco, acompanhado de Valéria e Clara. A menina segurava o desenho original, agora emoldurado em uma moldura dourada, e olhava para todas aquelas pessoas com olhos arregalados. Bom dia a todos, começou Túlio, ajustando o microfone. Obrigado por comparecerem. Eu sei que circularam muitas notícias sobre a Navarrete Hotels nas últimas semanas, e eu estou aqui hoje para esclarecer tudo. Ele fez uma pausa, olhando para as câmeras. Há 3 meses, eu estava prestes a assinar a falência da minha empresa. Eu acreditava que estávamos completamente falidos, sem saída, sem esperança. Mas eu estava errado. Não porque os números fossem ruins, mas porque os números que eu recebi eram falsos. Um murmúrio se espalhou pela plateia. Flashes dispararam. Meu ex-sócio, Caetano Bragança Teles, manipulou documentos financeiros, ocultou contratos e tentou me fazer acreditar que a empresa estava na ruína. O objetivo dele era me forçar a vender tudo por um preço ridículo para um grupo rival, o Grupo Hélios Imperial, em troca de uma comissão milionária. As perguntas começaram a ser gritadas de todos os lados, mas Túlio ergueu a mão pedindo silêncio. Eu descobri a verdade graças a uma pessoa muito especial, e ela está aqui comigo hoje. Ele colocou a mão no ombro de Clara, que sorriu timidamente para as câmeras. Esta é Clara Moura. Ela tem 3 anos, e ela salvou a Navarrete Hotels. Os repórteres se inclinaram para a frente, curiosos. Camila já estava anotando freneticamente. Clara é filha de Valéria Moura Vasconcelos, que trabalhou como faxineira nesta empresa por 5 anos. No dia em que eu estava prestes a assinar a falência, Clara encontrou uma planilha verdadeira que meu ex-sócio havia jogado no lixo. Ela pegou o papel, desenhou em cima com giz de cera e me entregou. E foi assim que eu descobri a sabotagem. Silêncio absoluto. Depois, aplausos. Começaram devagar, mas em segundos a sala inteira estava de pé, batendo palmas. Clara olhou ao redor, confusa, mas sorrindo. Valéria chorava, tentando se esconder atrás das mãos. Valéria e Clara me lembraram de algo fundamental, continuou Túlio, a voz emocionada. Que uma empresa não é feita de números ou contratos, é feita de pessoas. De trabalhadores honestos que acordam todo dia para fazer seu trabalho da melhor forma possível. E é por essas pessoas que eu decidi lutar. Ele pegou uma pasta e ergueu para que todos vissem. Hoje estou anunciando oficialmente que a Navarrete Hotels não vai fechar. Pelo contrário, estamos lançando um plano de expansão que vai criar mais 1000 empregos nos próximos 2 anos. E estamos inaugurando a Fundação Clara Moura, uma organização sem fins lucrativos que vai apoiar mães solo e famílias em situação de vulnerabilidade. Mais aplausos, mais flashes. Camila já sabia que aquela seria a matéria do ano. E tem mais, disse Túlio pegando uma placa de bronze. A partir de hoje, esta torre se chama Torre Navarrete Moura, em homenagem a Clara e Valéria, que salvaram não apenas uma empresa, mas milhares de vidas. Valéria cobriu o rosto soluçando. Clara pulou no colo da mãe, sem entender muito bem o que estava acontecendo, mas sentindo que era algo bom. Após a coletiva, os repórteres cercaram Valéria, fazendo perguntas. Como a senhora se sente sendo reconhecida nacionalmente? Eu ainda não acredito que isso está acontecendo, respondeu Valéria, limpando as lágrimas. Eu só fazia meu trabalho. Clara só estava sendo criança. A gente não esperava nada disso.
E o que a senhora diria para outras mães em situação parecida? Valéria pensou por um momento, depois olhou diretamente para a câmera. Que não desistam, que continuem lutando mesmo quando tudo parecer impossível, porque às vezes a ajuda vem de onde a gente menos espera. E às vezes nossos filhos são mais fortes do que imaginamos. Mais lágrimas, mais aplausos. Camila Roma publicou a matéria naquela mesma noite. O título era A Menina do Giz que Salvou Milhares, como Clara Moura desmascarou um golpe milionário e ensinou a um país o valor da honestidade. A história viralizou. Em 48 horas, Clara se tornou um fenômeno nacional. Programas de televisão queriam entrevistá-la, marcas queriam patrocinar, escolas queriam homenageá-la. Mas Túlio e Valéria protegeram Clara de tudo isso. Eles sabiam que ela era apenas uma criança e que precisava viver como criança. Ela já fez sua parte, disse Túlio para um produtor insistente de televisão. Agora deixa ela ser apenas a Clara. E foi exatamente isso que eles fizeram. 6 meses depois da coletiva, a Navarrete Hotels estava irreconhecível. A empresa havia se recuperado completamente. Os investidores voltaram com força total e novos hotéis estavam sendo inaugurados em 3 estados diferentes. A Fundação Clara Moura já havia ajudado mais de 200 famílias com bolsas de estudo, cestas básicas, assistência jurídica e apoio psicológico. Valéria era a diretora voluntária, trabalhando junto com uma equipe dedicada para garantir que nenhuma mãe passasse pelo que ela havia passado. "Mãe, olha o que eu fiz!" gritou Clara, correndo pelos corredores do escritório novo da fundação. Era um desenho de uma casa colorida, com uma família sorridente na frente. "Ficou lindo, meu amor", disse Valéria, pegando o papel e grudando na geladeira da cozinha comunitária. Clara agora tinha 4 anos e estava matriculada em uma escola particular de excelência. Ela adorava desenhar, adorava contar histórias e ainda pegava papéis velhos para fazer arte, mesmo tendo caixas novas de materiais em casa. "Ela não muda, né?" comentou Túlio, entrando na sala e sorrindo ao ver mais um desenho de Clara. "Graças a Deus", respondeu Valéria, se aproximando dele. "Espero que ela nunca perca essa simplicidade." Túlio beijou a testa de Valéria, um gesto que havia se tornado natural entre eles. Nos últimos meses, eles tinham se aproximado cada vez mais. Jantares em família, passeios nos finais de semana, noites conversando até tarde. Eles ainda não moravam juntos, porque Valéria queria ir devagar, mas todos sabiam que era questão de tempo. "Tenho uma surpresa para vocês duas", disse Túlio misterioso. "Que surpresa?" perguntou Clara, largando os gizes e correndo até ele. "Vem comigo." Eles saíram da fundação e entraram no carro de Túlio. Ele dirigiu por 20 minutos até pararem em frente a um prédio residencial novo nos jardins. Era elegante, mas não ostensivo. "Perfeito. O que estamos fazendo aqui?" perguntou Valéria, confusa. Túlio pegou uma chave do bolso e entregou para ela. "Esse é o apartamento de vocês." Valéria ficou paralisada. "O quê?" "Cobertura, 4 quartos, vista para o parque, tudo mobiliado, é de vocês." "Túlio, eu não posso aceitar isso", começou Valéria, mas ele a interrompeu. "Pode sim, você merece, Clara merece." Valéria olhou para a chave, depois para Túlio, depois para Clara, que já estava pulando animada. Podemos ver? Podemos ver?" implorou a menina. Valéria sorriu, as lágrimas voltando. Ela pegou a mão de Túlio e de Clara, e os 3 subiram juntos. O apartamento era lindo, espaçoso, cheio de luz natural, decorado com bom gosto. Tinha uma sala enorme, cozinha completa, quartos amplos e até um estúdio só para Clara desenhar. "Túlio, isso é demais", disse Valéria, emocionada. "Não é", respondeu ele, puxando-a para perto. "Vocês mudaram minha vida. Deixa eu retribuir pelo menos um pouco." Clara correu pelo apartamento, explorando cada canto, gritando de alegria. Valéria encostou a cabeça no ombro de Túlio, sentindo uma paz que nunca imaginou ser possível. "Obrigada", sussurrou.
Eu que agradeço, respondeu Túlio. Todo dia. Naquela noite, eles jantaram no apartamento novo, sentados no chão porque os móveis ainda não tinham chegado. Clara desenhou na parede que Túlio disse que podia ser pintada de novo. E pela primeira vez em muito tempo, Valéria sentiu que estava em casa. Os meses seguintes foram de ajustes, crescimento e muito amor. Túlio passava cada vez mais tempo com Valéria e Clara. Ele levava a menina para a escola, buscava no balé, ajudava com a lição de casa. E Valéria via como ele olhava para Clara, com carinho genuíno, com orgulho, com amor. Você é um pai para ela, disse Valéria uma noite enquanto os dois tomavam vinho na varanda do apartamento. Túlio ficou em silêncio por um momento, depois sorriu. Eu queria ser. O quê? Ele se virou para ela, pegando sua mão. Eu queria ser pai dela. De verdade. Quero que ela tenha meu sobrenome. Quero que ela me chame de pai. Quero ser parte dessa família. Valéria sentiu o coração disparar. Túlio, casa comigo, Valéria. Ela arregalou os olhos. O quê? Casa comigo. Eu te amo. Eu amo Clara. Eu quero construir uma vida com vocês duas, oficialmente. Valéria não conseguiu responder. Ela só conseguiu chorar e concordar, repetindo sim várias vezes. Túlio pegou uma caixinha do bolso e abriu, revelando um anel simples, mas lindo. Ele colocou no dedo de Valéria e os dois se abraçaram, chorando juntos. No quarto ao lado, Clara dormia profundamente, segurando um desenho novo que tinha feito naquele dia. Uma família de 3 pessoas, de mãos dadas, sorrindo. O casamento aconteceu 6 meses depois, em uma cerimônia pequena e íntima, no hotel recém-inaugurado da Rede Navarrete nos Jardins. Apenas família e amigos próximos estavam presentes. Seu Renato, o porteiro, chorou a cerimônia inteira. Jonas, o chefe de manutenção, foi padrinho. Joyce foi madrinha. E Clara foi a daminha, usando um vestido branco e carregando uma cesta de pétalas. Quando Túlio e Valéria trocaram os votos, não havia uma pessoa sequer na sala que não estivesse emocionada. A história deles tinha sido impossível, improvável, mas real. Eu prometo amar você, disse Túlio, segurando as mãos de Valéria, e prometo amar Clara como se fosse minha filha, porque para mim ela é. Valéria mal conseguiu responder, a voz embargada. Eu prometo construir uma vida ao seu lado, e prometo nunca esquecer de onde viemos. Eles se beijaram sob aplausos e lágrimas. Na festa, Clara correu pelo salão, dançou com Túlio, comeu bolo até não aguentar mais. E quando todos foram embora, os 3 voltaram para casa juntos, oficialmente uma família. Os anos seguintes foram de crescimento. Clara cresceu, continuou desenhando e começou a mostrar talento em matemática, algo que Túlio incentivava com orgulho. Valéria se formou em administração, passou a trabalhar diretamente com Túlio na empresa e se tornou uma líder respeitada. A Fundação Clara Moura expandiu para mais 5 estados, ajudando milhares de famílias. E a Navarrete Hotels se tornou referência nacional em responsabilidade social, sendo reconhecida por tratar seus funcionários com dignidade e respeito. Mas o momento mais especial de todos aconteceu em uma noite de terça-feira, 3 anos após o casamento. Clara, agora com 7 anos, estava fazendo a lição de casa na mesa da cozinha. Túlio estava ajudando e Valéria preparava o jantar. Pai, disse Clara de repente, sem tirar os olhos do caderno. Túlio parou, o coração apertando. Era a primeira vez que ela o chamava assim. Sim, respondeu tentando controlar a emoção. Você pode me ajudar com essa conta aqui? Túlio sorriu, limpando os olhos discretamente. Claro, filha. Claro que posso. Valéria, na cozinha, ouviu tudo. Ela se virou e viu Túlio ajudando Clara, os dois debruçados sobre o caderno, e sentiu uma felicidade tão grande que mal cabia no peito. Depois do jantar, Clara pediu para fazer um desenho novo. Ela pegou seus gizes de cera, agora muito mais novos e numerosos, mas ainda usava os antigos de vez em quando, porque tinham histórias.
Esse aqui é especial, disse ela, mostrando o desenho para Valéria e Túlio. Era uma família, uma mulher, um homem e uma menina, todos sorrindo. E embaixo, com letras tortas e coloridas, estava escrito: Minha família feliz. Túlio pegou o desenho e o pendurou na geladeira, ao lado de todos os outros que Clara havia feito ao longo dos anos. Sabe o que eu penso? Disse ele, abraçando Valéria e Clara. Que essa aqui foi a melhor história que a gente podia ter escrito. Valéria concordou, beijando a testa de Clara. E tudo começou com um papel amassado e uma caixa de gizes. Clara sorriu, voltando a desenhar. Porque para ela, desenhar era mais do que arte. Era amor, era esperança. Era o jeito dela de mostrar que mesmo nas situações mais difíceis, a beleza ainda existe. E enquanto ela desenhava, Túlio e Valéria ficaram ali, abraçados, olhando para a filha que havia mudado tudo. A menina que salvou uma empresa, desmascarou um vilão e ensinou a um país inteiro que às vezes os heróis têm apenas 3 anos e uma caixa de gizes de cera. Na varanda do hotel principal da rede, onde tudo havia começado, uma placa de bronze foi instalada. Nela estava gravado: em homenagem a Clara Moura, a menina que nos ensinou que a honestidade, a simplicidade e o amor valem mais do que qualquer fortuna, e que às vezes, para salvar um império, basta a coragem de uma criança. E toda vez que Túlio passava por ali, ele parava, lia a placa e sorria, porque ele sabia que aquela história não era sobre dinheiro, sucesso ou poder. Era sobre família, era sobre amor, era sobre segundas chances. E era sobre como um simples desenho de giz pode mudar tudo. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!